Olá, caríssimo estudante, tudo bem contigo? Satisfação te encontrar aqui de novo nesse lindo cenário, lógico, de educação física. A professora Iris está muito feliz em te encontrar e também porque já comecei a receber aí os registros fotográficos, alguns registros dessa primeira aula que a gente fez. E olha, tá muito bacana, tá muito legal conhecer vocês. Continue me enviando, não demorem muito para me enviar não, me envia aí no máximo até a terceira aula, porque aí dá tempo de eu colocar aí esse registro fotográfico da turma de vocês, dos professores, e eu me sentir mais pertinho de vocês aí na aula, certinho? E aí eu tô aguardando, hein? Não esquece. Hoje, nossa aula de número 2, aula de educação física, do nosso componente de educação física, nós vamos falar sobre uma coisa muito legal. Afinal de contas, todas as nossas aulas são bem bacanas, né? E a gente vai falar sobre linguagem corporal. Você, caríssimo estudante, você, professor, você consegue fazer a leitura corporal de uma pessoa quando você conversa com ela? Consegue? Normalmente a gente consegue, né? A gente percebe se a pessoa tá mais alegre, se a pessoa tá mais introspectiva, se a pessoa tá mais pensativa, preocupada, né? Tudo isso a gente consegue retratar através do nosso corpo. E como a educação física está dentro aí das linguagens, né? Português faz parte das linguagens, espanhol está dentro das linguagens, inglês está dentro das linguagens, educação física também não é diferente. Nós falamos o tempo todo com o nosso corpo sem abrir a boca, não é mesmo? Isso é bem verdade. Então, bora ver aí o que a gente tem nessa aula de número 2. Dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só, nossa aula de número 2, vamos falar aqui sobre, bora lá, linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. Já vamos apontar aí para a sociedade, né? E para o nosso trabalho, para o mercado de trabalho, que é para onde vocês estão caminhando, né, gente? Isso, as qualificações e como que o nosso corpo ele fala, né, das diversas formas, sem nós sequer abrirmos a boca, né? Como que a gente expressa uma reação, um sentimento, uma preocupação, uma ansiedade, um alívio, uma surpresa, através aí desses traços que a gente expõe para o mundo, né? Para a sociedade. E no trabalho também não é diferente, na escola não é diferente, em casa não é diferente. Então, essa é a nossa temática de hoje. A linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. E aí, o que a gente vai ver dentro da nossa agenda? Nós iremos aqui ter reflexões sobre a linguagem do corpo na contemporaneidade, na atualidade, né, gente? O corpo e a comunicação não verbal na vida diária, como eu já falei para vocês, o nosso corpo fala e a gente não precisa articular, falar com a boca, emitir som, né? Através do corpo eu consigo transmitir uma mensagem. E que mensagem é essa, Prof. Iris, que eu estou transmitindo neste momento? Já a gente vai analisar e eu vou analisar junto com você, tá? Vamos lá. Depois nós vamos ver aqui ó, as aplicações da linguagem do corpo para uma vida saudável, né? Será que eu consigo colocar essa linguagem corporal e me utilizar como benefício aí para ter uma vida mais saudável? Acredito que sim. Você acredita? Eu também. Pois é. Olha só, o que mais que a gente vai ver, Prof. Iris? Nós vamos ver também a importância e a aplicabilidade da linguagem corporal no mercado de trabalho. Como isso vai me ajudar, né, a ascender, a crescer profissionalmente, por exemplo? O que eu posso estar observando? O que eu posso estar melhorando? Sobre isso. E vou trazer para você aqui dicas de linguagem corporal no trabalho também. Aqui a gente foca muito na questão do trabalho, foca na vida diária, mas é importante a gente se perceber, né? Em todos os locais onde a gente atua, onde a gente interage, né, com outras pessoas.
Visto isso, o que nós temos como habilidades para essa nossa aula de número 2? Nós vamos precisar fazer o quê, Prof. Iris? Vocês, caríssimos estudantes, vão identificar a importância e as aplicações da linguagem corporal nas dimensões da vida. Que dimensões são essas que a gente já viu na outra aula? A gente falou de diversas dimensões, entre elas nós temos a dimensão pessoal e a dimensão social, cidadã e no trabalho também, ok? Maravilha! Vocês vão precisar também, ao longo da nossa aula, conhecer e diferenciar os impactos, significados e cuidados com a linguagem corporal em relação à imagem pessoal. O que vocês querem transmitir, certo? A imagem social e nas relações de trabalho. E ainda, para a gente finalizar todo esse contexto, é preciso refletir sobre o uso da linguagem corporal na contemporaneidade, reconhecendo aí o corpo como uma ferramenta de comunicação. Grava bem isso, comunicação, tá? Dou um destaque aqui bem maior da palavra comunicação. E que tipo de comunicação é essa, prof? Não verbal, não falada, né? No trabalho e para uma vida saudável. Então, vamos iniciar aqui a nossa primeira subtemática aqui com as reflexões sobre a linguagem do corpo na contemporaneidade. Tá, olha essa imagem aí. Que leitura você faz dessa imagem? Me fala aí. Ah, prof, tem um rapaz, tem uma moça, eles estão sentados. O rapaz se mostra um pouco apreensivo, um pouco fechado, ou talvez, quem sabe, ansioso. A moça talvez também está um pouco desconfortável, a situação deve ter acontecido. Pois é, esse tipo de reflexão, esse tipo de leitura nos permite entender um pouco o contexto, uma história, né? E compreendê-la melhor. Então, vamos avançar. Olha só o que diz sobre linguagem corporal. Então, a linguagem corporal, né, nossa temática de hoje, ela é o quê? Ela é uma forma complexa de interação interpessoal, da qual temos pouca consciência, ocorrendo por vezes à margem do nosso controle. Sempre observem as imagens que elas representam muito, tá, gente? Então, nós temos aqui uma pessoa de braços cruzados, nós temos também outra pessoa de braços cruzados, só que com interpretações diferentes, percebam? São duas interpretações diferentes, certo? Nós temos aqui um homem com as mãos entreabertas e nós temos outra expressão aqui também de um homem. A gente está olhando uma parte do corpo, né? Não está nem olhando o rosto, nem está olhando o restante do corpo, somente as mãos. Aqui o nosso foco são mãos e braços. Nesse quarto quadro aqui, nós temos também um outro homem com as mãos abertas. Agora eu vou entrar aqui nessa imagem para conversar contigo e aí vamos analisar aí. Então, nós temos aqui essa primeira imagem, tá? O rapaz está de braços cruzados. O que eu posso fazer leitura quando eu encontro uma pessoa assim? De braços cruzados. Que a pessoa, por exemplo, pode estar se fechando para uma conversa, para o mundo, não está aceitando talvez aí uma determinada fala, uma determinada situação, ou ela está muito apreensiva, pode estar pensativa, mesmo não colocando a mão aqui na cabeça, né, próximo ao queixo, à boca, mas ela está aí com uma certa defesa, né, ela está se fechando, né? Normalmente quando a gente faz isso de fecharmos os braços, né, a gente está mostrando aí talvez que não está muito em acordo em alguns pontos de uma fala, né? Depois nós temos outra situação de braços cruzados, né? Ali eu já tenho um movimento, né? Eu já tenho uma expressão corporal, né? Eu estou gesticulando, eu vou fazer uma apresentação, eu quero demonstrar uma performance. Então perceba que nós temos aqui dois contextos diferentes, porém com um único tipo de gesto, né? Vamos dizer assim. Na sequência, nós temos agora aqui a questão das mãos abertas, né? Percebo que se eu estou conversando com você, você fala aí comigo, professora, é isso aí que eu estou... Peraí, não é bem assim.
Então, também não estou muito, talvez, de acordo. Ou eu estou aqui no microfone, estou falando, e estou gesticulando, e estou analisando e mostrando as minhas mãos, eu posso estar mais receptiva, ou absorvendo aí o que você está falando para mim, ou buscando entender o que você está tentando falar comigo, entendeu? Então, percebam que são dois contextos, né, com quatro vertentes totalmente diferentes, interpretações diferentes, que a gente fez de dois gestos, muito simples. Então é importante a gente analisar, a gente analisa separado, mas depois a gente analisa como um todo. A linguagem corporal é verbal, né? Ela não precisa emitir som, mas ela por si só fala muito. Então, eu, por exemplo, professora Iris, eu sou uma pessoa assim muito transparente. Se você me ver sorrindo, me ver feliz, que é muito comum, eu sou essa pessoa leve, de alma leve, né, e alegre, você vai perceber ali a minha essência, a minha normalidade, isso é o comum, né, isso é normal, tranquilo para mim. Se você me vê um pouco mais assim fechada, um pouco mais cabisbaixa, o ombro mais caído, a coluna mais arqueada, quem sabe um pouco mais assim fechada, talvez eu estou apreensiva, talvez não estou então um acordo, às vezes posso estar doente. E assim acontece com você também. Então é preciso a gente analisar o todo. Às vezes a gente faz uma interpretação muito equivocada de uma pessoa num primeiro momento, pelo primeiro, como é que fala? A primeira vista, que vale alguma coisa assim, né? E aí, às vezes, a gente mapeia a pessoa de forma errada. Então, é preciso a gente ter essa cautela também ao analisar ou observar o outro, né? E também nos observarmos, gente, porque a gente quer transmitir uma pessoa empolgada, uma pessoa proativa, uma pessoa que se interessa, que é dedicada, que tem interesse. Às vezes eu não consigo, mas eu demonstro através do meu corpo. Então é importante eu também ter esse cuidado, essa atenção. Afinal de contas, o meu corpo, ele fala, e fala muito, 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 muito. O corpo da professora Iris fala muito. E o seu, como é que é? Né? Então é bom a gente observar tudo isso. O que mais, Prof. Iris? Aí a gente começa a entender mais um pouco, né, sobre essa linguagem corporal. E essa linguagem corporal aí, ela é uma forma de criar, como eu já falei para vocês, uma comunicação, certo? E essa comunicação, ela não é verbal, como eu falei para vocês, ela não é emitida pela boca, e sim pelos gestos, pela expressão que eu trago para você, permitindo aí que se expresse por meio de gestos, de expressões faciais e posturais, certo? Tranquilo até aqui, né? Então, nós temos uma palestrante, temos pessoas de pernas cruzadas, e aí a gente consegue fazer e ter uma nuance aí do comportamento, das atitudes da pessoa. O que mais? A comunicação, ela é um processo, tá? Ela é um processo de interação no qual compartilhamos aí mensagens, compartilhamos ideias, compartilhamos sentimentos e emoções. Tranquilo até aí, né? Então, como é que foi? Então, o que eu entendi, o que eu captei? Essa comunicação aqui, ela vai influenciar aí o comportamento das pessoas, tá? Vai considerar diversas crenças, os valores e a história de vida e cultura de todo esse povo. De todos nós, certo? Nada de novo até aqui, certo? Maravilha. O que mais, Prof. Iris? Vou sair desse slide aqui, vou pedir para o meu diretor me tirar, para a gente sinalizar algumas palavrinhas aqui. Então, essa linguagem corporal, ela é um estudo da comunicação cinésica, né? E no campo da comunicação não verbal, ela centra-se aí na análise de gestos, expressões e posições corporais. Então, nós temos aí o conhecimento da linguagem corporal, que vai nos ajudar no domínio das próprias expressões, dos gestos que podem mudar a imagem de uma pessoa. Então, eu posso trabalhar isso tudo, eu posso melhorar a minha comunicação, eu posso ser visto, ser vista de uma forma diferente, melhorada, né? E a gente tem que buscar isso. A gente tem que se utilizar disso. E o exercício físico ajuda a fazer isso também, né? A nossa postura fica mais bonita, fica mais elegante, fica mais atraente quando eu me utilizo do exercício físico. Sabia disso? Pois é. Olha a dica, hein? Tô dando dicas para você desde a primeira aula, hein? Olha lá. Mas afinal, como que o nosso corpo fala, Prof. Iris? Ele fala aí através de instintos e desejos, ele fala através dos meus sentimentos, ele fala através dos meus pensamentos, ele fala aí de forma em que eu tenho consciência, ele fala através da minha razão.
A exemplo disso, nós temos aí uma imagem da esfinge assíria de Querube, que ela representa uma linguagem silenciosa, onde nessa imagem a gente tem um domínio de 3 inconscientes. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Que 3 conscientes são esses? Já vou te falar. Então, nós temos aí, dentro dessa imagem, a leitura do abdômen, tá? Esse abdômen aqui, protuberante, ele traz os instintos e os desejos que nós temos. Nós temos, né, o abdômen aqui no meio, tá, gente? Eu já peguei o abdômen e já peguei o tórax, já juntei os dois, né? No tórax, essa primeira parte mais frontal, eu tenho o centro das minhas emoções, onde fica todo aquele meu ego, né? Essa parte mais do peitoril, do meu tórax, ok? No meu abdômen, mas no centro do meu corpo vão ficar os meus instintos, os meus desejos, né? As minhas aflições. E na minha cabeça, né? Essa cabeça aqui, eu tenho o controle do corpo pela mente, certo? E aí, fazendo a leitura para essa imagem, eu tenho a representação desses 3 animais, né? O boi, o leão e a águia. O boi representa aí o meu abdômen, com os meus instintos e desejos. O meu tórax, nessa parte mais frontal, parte mais peitoril, vai demonstrar todo o meu centro das minhas atenções, ele vai ficar concentrado aí no meu tórax. Então, a tendência quando eu tô com essas minhas emoções muito afloradas é ficar com esse peito mais estufado, esse meu tórax, e a cabeça mais erguida vai me mostrar o controle do meu corpo e da minha mente. Se a minha cabeça está abaixada, significa que eu estou com pouco controle aí dessa minha mente, tá? Então, esse posicionamento aí, essa leitura, né, animal que nós fazemos aí do nosso corpo, a gente consegue perceber através dessa linguagem silenciosa. E aí eu tenho o que mais? Eu tenho algumas especificidades da linguagem corporal, né? A gente se expressa através do nosso rosto aí, por exemplo, das mais diversas formas, diversos sentimentos. Então, a gente pode perceber que aí é sutil e muitas vezes nós não percebemos como isso se manifesta, às vezes o outro nos enxerga e a gente não vê. Nós temos aí gestos e posturas são mais subjetivos, né? Podem representar coisas diferenciadas. Vai revelar aí instintivamente uma atitude mental ou física, algo que está me perturbando, me incomodando, ou que está me alegrando, que está na minha cabeça e pode ser transmitido para o meu corpo. Eu dou exemplo recentemente que, assim como todos nós, né? A gente nem sempre está 100% bem, nem sempre está 100% alegre, nem sempre está 100% com autoestima elevada, né? Mas o nosso corpo, ele transparece muito. E aí algumas pessoas vieram me perguntar o que estava acontecendo. Ou seja, não estava em acordo, em equilíbrio, né? Algumas emoções, né? A parte emocional, e estavam sendo transmitidas para o corpo, que é muito comum isso acontecer conosco, né? Mas a gente precisa ter essa consciência, esse cuidado para ter um equilíbrio, né? Para às vezes a gente não transparecer coisas que a gente não quer, né? Aquilo que nos incomoda, né? Buscar o equilíbrio, buscar opções para nos sentirmos melhores. É isso, certo? Essas especificidades também estão ligadas a independente da cultura e do conhecimento de uma pessoa, e ela deve ser interpretada na sua, o que, prof? Totalidade, lembra? Não vamos analisar uma pessoa somente por um aspecto X. Vamos ver o contexto, vamos ter aquele olhar mais cauteloso, vamos saber ouvir e enxergar o outro, né? E a gente também, é importante a gente se conhecer muito bem, considerando os gestos, as expressões e a postura corporal, ok? Mas, prof, quais as expressões faciais e gestos que são adequados, né? Que tipo de imagem eu devo transparecer aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu convivo, né? É importante a gente saber sobre isso, né? Muito bem. Pensando nisso, um dos enganos mais graves que um novato na linguagem corporal pode cometer é interpretar um gesto isolado. Por isso que eu falo, nada de pegar um ponto X. Observa o contexto, né? E de outros e das circunstâncias, daquele momento X que ocorreu uma determinada situação. O que mais? É importante analisar o quê? O conjunto dos gestos e de ter uma conta levar em conta aí a congruência entre o que é dito e o movimento corporal. Então, é importante a gente observar isso. Se foi falado algo, soma-se ao que foi transparecido também.
né? Para a gente poder fazer uma leitura mais correta de tudo. Sobre aplicações da linguagem corporal, expressão facial dos olhos. Vocês sabiam que os olhos falam bastante? O meu fala bastante, sabia? E o seu? Fala bastante, né? Então, nós temos aí uma espécie de olhar social, que ele é um olhar abaixo do nível dos olhos, entre os olhos e a boca, né? Então, isso aqui são algumas dessas imagens que podem olhar esse olhar social. Quais são os interesses que eu tenho no momento de uma entrevista, por exemplo, de emprego, né? Eu posso me utilizar desse olhar social. Eu tenho também um olhar íntimo. Esse olhar íntimo, ele percorre aí os olhos, passando pelo queixo e se dirige para outras partes do corpo. Tem outras intenções, tem outras nuances. Isso aí, se você tem um relacionamento com alguém, é esse tipo de olhar, né? Quando você expressa um desejo, uma paixão, um carinho, né? Então, esse é um olhar íntimo, tá correlacionado a isso. O que mais, Profires? E aí nós temos também as olhadas de esguela, né? Que são usadas para transmitir interesse amoroso ou hostilidade. Aí quando começa aquela paquera, né? Começa aqueles interesses, quais são as suas intenções, né? Por trás daquilo. Aí tem essas olhadas meio de canto, tiradas mais rápidas, que são essas esguela, né? O que mais, Profires? Tem aqui mais um que é o olhar de negócio. Né? Eu tenho um foco aí no negócio e aí eu vou dirigir ele à zona entre a testa e os olhos. Ele não desce para baixo, ele fica focado na parte aí racional, né? Na parte mais frontal da minha testa, certo? Mais próximo dos meus olhos. Então, eu estou conversando, vem aqui comigo. Eu estou conversando, olha aqui para meus olhos, vou pedir para o meu diretor agora aproximar, se ele puder, trazer um pouquinho mais próximo aqui do meu rosto, me aproximar, se ele conseguir, eu vou olhar agora para você. Eu estou olhando para a câmera, eu estou olhando para você nos seus olhos, nas linhas dos seus olhos. E agora eu quero saber, caríssimo estudante, qual olhar você está emitindo agora para mim? Nossa, cheguei bem perto, né? Olha lá, o meu olhar agora se mantém para você aqui, ó, linha dos olhos, tá? Linha da testa. Você vai fazer a mesma coisa, você vai me analisar. Você vai olhar para o seu colega do lado aí, do outro, a professora ou professor, e você vai dar essa olhada agora com foco aí no olhar de negócio, um foco no olhar de estudo. O que eu preciso fazer, Profires, para eu entender esse conteúdo que você está explicando aí agora? O que eu tenho que analisar, o que eu tenho que observar? Então, esse tipo de olhar é um olhar mais focado, mais direcionado para determinada coisa, né? O nosso foco aqui é o estudo, certo? Maravilha? Então, percebe que existem diversos tipos de olhares. Então, como fala o seu olhar? O meu olhar tá um olhar surpreso de curiosidade, pedindo para que você se sente direito aí na cadeira, né? Fique à vontade, relaxado, mas que você aproveite bastante aqui a nossa conversa, ok? E agora eu vou voltar um pouquinho mais. Olha, meu diretor, ele é top, gente. Vocês precisam conhecer. Quando vocês vierem à Mediação Tecnológica Porto Velho, Rondônia, venham conhecer aqui a nossa equipe, que é muito bacana, tá? Obrigada. Vamos continuar, então, nessa pegada aí sobre essa linguagem corporal. E aí, agora a gente fala um pouquinho sobre esse corpo e a comunicação não verbal na vida diária. Como que a gente transmite isso tudo no nosso dia a dia, né? Como que eu faço isso, Profires? E aí eu tenho aí, por exemplo, tá? Essa linguagem corporal, ela possui uma grande importância no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, certo? Como que acontece tudo isso? Então, agora eu vou sair aqui desse cenário para eu pontuar aqui algumas coisas para vocês. Essa postura revela traços que são da sua personalidade, como, por exemplo, uma insegurança, uma confiança ou até mesmo um medo, né? Nosso dia a dia a gente transparece tudo isso. A postura também influencia diretamente como as pessoas agem com você. Então, se você, por exemplo, está sendo sempre muito bem tratado, significa que você também está tratando muito bem as outras pessoas. Se você é sempre recepcionado com muito sorriso, você também está sendo solícito nesse sorriso, né? Então, você vai acabar recebendo de volta. Claro que tem aquelas nuances, né, gente? Às vezes, se você está muito grosseiro e está recebendo muita patada, né? Tá recebendo muita grosseria, a gente tem que analisar o que está acontecendo, o que o outro está fazendo, ou o que eu estou fazendo que está causando aí essa incongruência nas comunicações, né? É importante a gente observar.
E aí esse corpo, ele expressa aí, como eu já falei para vocês desde o início, as emoções, os sentimentos, as atitudes e mensagens diversas, né? Eu posso ter diversas íris aqui em um único momento, né? De curiosidade, né? De tensão, de suspiro que eu consegui, olha, foi maravilhoso, ou simplesmente ignorar tal situação. Então, existe aí diversas formas de me expressar através do meu corpo, seja da face, seja do corpo inteiro, seja através das mãos, tá? Então, você saber ler o comportamento corporal, você sabe ler o comportamento corporal de uma pessoa? Você sabe fazer isso muito bem? A gente pode fazer por meio de uma leitura de comportamento corporal de uma pessoa com quem estamos a nos comunicar. Podemos corrigir, né? Podemos dar algumas dicas, né? Convergir a nossa conversa e a comunicação de modo mais facilitador, que é isso que a gente quer, né? Muito bem. Então, eu posso observar se há aí algum desconforto, algum desinteresse, alguma insegurança ou até mesmo uma ansiedade, né? Assim como os nossos dedinhos das mãos e dos pés são diferentes, o nosso comportamento ele varia conforme o local, a pessoa, a conversa, o interesse, né? Tudo isso vai nos direcionar. Pode haver um desconforto, seria um comportamento do corpo, por exemplo, manter o contato visual muito tempo, mais de 7 a 10 segundos, por exemplo, né? O olhar fixamente no silêncio, uma certa falta de confiança, uma certa distância do assunto, uma vontade de sair daquele local, né? A gente tem que observar tudo isso. Com relação a essa falta de confiança, o comportamento do corpo seria olhar enviesado, olhar para baixo, olhar distante, né? Você tá ali, mas parece que não queria e não tem intenção de estar ali, né? Talvez de insegurança e ansiedade, gente, isso mata a gente, né? É estressante. Então, qual o comportamento? Eu posso ter as mãos no bolso, posso coçar partes do meu corpo, coçar minha cabeça, muito comum, né? Limpar a garganta, falando frases complexas, apertar e afrouxar a mão, fraco, frouxo, né? Roer as unhas, uma voz mais fraca e instável. São coisas assim que demonstram a insegurança do ser humano, certo? Como que a gente aplica, né, essa linguagem corporal na nossa vida saudável? Eu já dei a dica para vocês de vocês utilizarem um exercício físico, certo? Quem aí está utilizando do exercício físico para melhorar aí a sua comunicação? Eu me utilizo bastante, né? Não só para corrigir a postura, mas para me policiar, né? Afinal de contas, a minha área é da educação física, mas independente disso, eu sempre tive esse cuidado, essa atenção maior com relação a isso. E a gente pode, por exemplo, pela linguagem do corpo, dizer muitas coisas, né? Falar muitas coisas. A gente pode transmitir aí muitas informações ligadas à nossa saúde, né? Ligadas à nossa força, ligadas aí a algum tipo de doença, nossas curiosidades, né? Então, o nosso corpo ele vai, né, transmitir muitas informações importantes, correto? Muito bem. E aí eu preciso conhecer o meu corpo, eu preciso reconhecer os hábitos corporais que estão presentes na minha vida, eu preciso observar e aprender a ouvir os sinais do meu corpo. Isso aqui, gente, é muito importante. Você muitas vezes dá muito valor ao trabalho, aos estudos, ao teu dia a dia corrido e às vezes esquece de dar atenção à máquina poderosa que você tem chamada de corpo, né? Dada de presente, né, para você. E aí, às vezes você tá sentindo muita dor de cabeça, mas não tá dando atenção, tá sentindo a imunidade baixando, não tá dando atenção, tá sentindo que parece que vai surtar, parece que vai explodir. Então é importante a gente saber ouvir e colocar em prática técnicas e táticas para aliviar todo esse caos que muitas vezes é causado no nosso corpo. Então é importante a gente saber explorar essa expressão, explorar os gestos, adotar hábitos alimentares saudáveis. Isso aqui, gente, é algo que vai somar com esse teu equilíbrio.
uma boa alimentação, boas noites de sono, a prática do exercício físico, sabe? Tudo isso vai trazer para você o que, Profires? Equilíbrio. Equilíbrio, essa é a palavra-chave. Eu gosto muito dessa imagem aqui, sabe? Eu me sinto zen, me sinto tranquila, mas para eu me sentir assim, eu tenho que fazer a minha parte muito bem feita. Eu tenho que ouvir o que o meu corpo está pedindo, né? E colocar em prática ações que me levem a esse equilíbrio, que me levem a essa paz, essa tranquilidade, esse conforto. Então, eu tenho que buscar me dedicar a momentos de meditação, eu tenho que buscar realizar diariamente exercícios de relaxamento, de respiração, né? Tudo isso vai contar e muito me alimentar bem, fazer boas escolhas no meu cardápio, evitar comidas pesadas, gordurosas, né? Coisas que a gente já sabe que precisa melhorar, mas às vezes a gente é meio teimoso, né, gente? Ah, mas aquilo ali é tão gostoso, prof. Uma vez ou outra, você pode comer. Uma vez ou outra, você pode fazer, né? Mas não tornar isso um hábito, um mau hábito. E sim buscar os bons hábitos da vida que a gente sabe que dá para aproveitar muito mais, né? Já pensou você fazer uma viagem para um local maravilhoso que você se preparou por anos, que você juntou uma grana, que você reuniu a galera, a sua família, seus amigos, você só tá com gente boa e de repente te dá um piripiri? Porque você quis exagerar no dia anterior com uma comida que você achava que era boa demais, mas você sabia que estava salgada demais, gorda demais, pesada demais, ou você usou excesso de álcool, de cigarro, de bebida, de droga, alguma coisa assim, e aí no outro dia, em vez de ser o dia mais divertido e feliz da sua vida, foi o pior dia? Então, é disso que eu tô falando, saber fazer boas escolhas, né? Fugir dessas circunstâncias horrorosas e chatas que às vezes acontecem na nossa vida por escolhas erradas, nossa, né? Então vamos fazer boas escolhas e comece colocando exercício físico todos os dias na sua vida, né? De forma aí sistematizada. Uma outra coisa importante da gente falar aqui é sobre a importância e a aplicabilidade da linguagem corporal no mercado de trabalho. E aí o que a gente tem que observar nisso, né? A gente deve observar algumas coisas como, por exemplo, manter os braços cruzados pode passar, lembra que a gente viu lá no início? Pode passar uma informação de desinteresse, pode mostrar que você está fechado para as ideias, pode indicar que você está com certo desconforto. Então a gente tem que ter atenção a isso. As pernas cruzadas, né, no caso aqui, as pernas uma na frente da outra, podem demonstrar uma insegurança, uma certa instabilidade. A gente precisa mostrar um equilíbrio no nosso corpo, né? Essa posição aqui que eu agora acabei de lançar para vocês, essa posição mostra um pouco mais de descontração. Olha o sorriso, olha a leveza, né? Faz parecer que você está à vontade. Então a gente também tem que se policiar, alinhar essa coluna, alinha a coluna e vai, gente, tá? Elegante, lindo e maravilhosos. Essa posição aqui mostra que você ficou muito tempo em pé e se sente um pouco desconfortável, né? Tá alternando entre um pé e outro. Pode não estar assim tão bom, quem sabe tá precisando sentar um pouquinho, né? A imagem corporal na empregabilidade. A gente tem que observar, por exemplo, que a primeira impressão é a chave para criar uma boa imagem pessoal e profissional. Lembra que eu falei lá no início? A primeira impressão é que fica? Pois é. Então, qual foi a primeira impressão que eu causei em vocês? Qual foi a primeira impressão que você causou no seu relacionamento? Qual foi a primeira impressão que você causou quando entrou no primeiro dia de aula aí na sala? Sabe? Essas coisas. Então, a gente tem que se policiar a observar isso. Uma aparência agradável, ela predispõe pessoas a confiar em você. Então, um sorriso, né? Você se mostrar bom ouvinte, você olhar nos olhos, tudo isso vai demonstrar que você é uma pessoa agradável, uma pessoa que todos querem ter por perto. A gente tem que utilizar esses artifícios, gente, a nosso favor, né? Podem nos favorecer em diversas situações, seja no emprego, seja no relacionamento, né? A gente tem que observar que a imagem ela pode significar a diferença entre ter êxito e ter fracasso. E ninguém aqui quer fracasso, né, gente? Vamos trabalhar isso muito bem na gente, tá? Uma outra coisa que pode somar é a maquiagem. Hoje nós já temos rapazes também se maquiando, passando um pouco compacto, né, tirando o brilho. Aqui quando a gente vem para o estúdio gravar as aulas, a gente faz todo esse preparo também para que vocês percebam o melhor que a gente tem, né, a gente oferecer para vocês. Então essa maquiagem, ela dá uma impressão
de mais inteligência, de mais confiança, de saúde, né? Se eu usar, por exemplo, óculos e a maquiagem no mundo empresarial, vai me causar um impacto mais positivo e duradouro, né? Mostra mais intelectualidade. Então, são coisas que a gente acaba observando. São esses pequenos detalhes que somam e demonstram como que a gente é, o que a gente quer causar, né? No local onde a gente está. O que a gente tem que ter atenção? Evitar maquiagem pesada, né? Os exageros nunca são demais. Nem água, quando é demais, é bom, né, gente? Então, vamos optar por uma maquiagem que seja mais natural, que seja mais neutra, né? Depende aí do seu ambiente. Se você vai para uma festa noturna, claro, né, as moças vão caprichar aí nas cores, nos tons mais escuros, no brilho, né? Mas durante o dia você pode ficar com um tom mais de saúde, um pouquinho de blush, um pouquinho de uma sombra mais clara, né? Um pouquinho mais de uma iluminação, para não ficar aquele negócio pesado, uma pessoa com um ar muito fechado, né? Porque a gente tem que buscar revelar uma boa atitude profissional, né? A gente está falando aqui do profissional, gente. Agora eu trago para vocês aí, além essa aula toda é uma aula de dicas, né? E aí agora a gente chega nesse último ponto aqui das dicas, né? Para a gente estar observando aí no local de trabalho, no local onde eu atuo, no local onde eu estudo, né? E eu trago mais algumas dicas aqui para vocês. Então é importante você prestar atenção nas suas posturas, os seus sentimentos, suas expressões faciais e nas microexpressões faciais também, tá? Microexpressão, prof, sim. Tem sinais muito singelos e eu sou uma pessoa que eu olho muitos sinais bem... os mínimos detalhes eu observo numa conversa, numa postura, eu olho muito as microexpressões. Imagino que aí na turma de vocês deve ter algumas pessoas assim também, né? O que a pessoa disse, mas o que ela realmente queria dizer, né? E aquele olhar, e aquela mordida no canto da boca, e aquela levantada de sobrancelha, e aquela mexida no cabelo, né? Então tudo isso pode evidenciar outras coisas que a pessoa não disse. Então, a aparência física vai evidenciar a forma como você trata os seus cabelos, a sua pele, a sua unha, os seus pés, seu sapato, as roupas, os acessórios, tudo isso é uma somatória, gente, tá? Muito bem. Atenção aí para a linguagem corporal que nós devemos evitar. Olha lá. Falar com gestos demasiados, né? Tem gente que fala tocando demais na gente, às vezes incomoda, né? E fala e toca, e fala e toca, e fala e toca, e fala e toca, e fala, e pega e puxa, e bate. E confesso que comigo me incomoda um pouco. Para algumas pessoas não incomoda, mas para as outras, eu falo, amigo, conversa, mas você me tocar demais, você me empurrar demais, você me bater demais, né? Dar aperto de mão por cima da mesa, né? A gente deve estar observando isso também. Desviar o olhar ou olhar para o outro lado, a pessoa está conversando contigo, tu está olhando para o canto. Que coisa chata, né? Pois é. O que mais, Prof. Iris? Ficar com os braços e as pernas cruzadas, a gente já falou sobre isso. Manter-se com a cabeça abaixada ou muito inclinada para frente. Não tô nem aí para você, tá? Você tá falando e eu tô andando. Você tá falando e eu tô no outro mundo, né? Manter os objetos nas pernas quando sentado ou ambos os braços ocupados em pé, né? Eu tô me fechando. É basicamente o que essa garotinha aqui tá fazendo. A somatória desses gestos que a gente acabou de ver aqui, certo? E que tipo de linguagem, então, eu devo passar, eu devo me utilizar, né, prof? Olha só. Você deve buscar chamar o entrevistado pelo nome. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Vem aqui comigo. Vou contar um segredinho para vocês. Eu sou casada, né? Eu tenho um relacionamento de 21 anos. E quando eu iniciei meu relacionamento com meu esposo, ele não era meu esposo ainda, né? Eu dava aula de reforço e teve um arraial. O meu esposo, na época, ainda não era meu esposo, ele ia para um show de rock, rapaz novo, né, adolescente, quase iniciando aí a fase adulta, e ele foi nesse arraial. Eu dava aula para um dos irmãos dele, né, o irmão do meio, e eu estava lá na barraca vendendo pipoca, cachorro-quente, essas coisas de arraial, de festinha pequena, assim, de bairro, né? E aí ele foi comprar lá alguma coisa pro irmãozinho dele pequeno e alguma coisa pro pai, né?
E eu já sabia o nome dele. E eu sempre gostei de chamar as pessoas pelo nome. Você, João, você, Maria, Gabriela, Felipe. Se eu sei o nome, é próprio da professora Iris chamar você pelo nome. É natural, é meu. Eu gosto que as pessoas falem comigo, olhando nos meus olhos e falem meu nome. Iris Lene, Iris, Prof. Iris. É legal você chamar a pessoa pelo nome que você aproxima, né? Eu não tinha contato com ele, mas eu já tinha o visto lá porque ele sempre levava o meu cunhado para aula de reforço. E aí, quando ele foi lá comprar, acho que foi uma pipoca para o irmão, eu peguei, peguei a pipoca, entreguei, tá aqui, e falei o nome dele, o nome do meu esposo, né? Ele me olhou, depois ele voltou, o pai mandou comprar alguma coisa, ele foi lá de novo, ele foi umas 3 vezes, mais ou menos. Findando a história, eu digo que eu o encantei, né? Eu o encantei chamando pelo nome dele, né? Falei, tá aqui Erickson, que é o nome dele, tá aqui Erickson, a sua pipoca, tá aqui a sua cerveja, tá aqui o seu cachorro quente, não lembro o que ele comprou lá, né? E eu falei o nome todas as 3 vezes, 3, 4 vezes que ele foi lá comprar, foi lá na barraca comprar, né? E aí ele ficou, né, com aquele negócio, né? Foi lá, conversou com o irmão dele, ô fulano, quem é aquela menina bonita que tá ali, né, de chapéu, de palha, né, todo no estilo de arraial, na época do meu aniversário, né, que é mês de junho, né, e que falou o meu nome, eu não conheço, quem é? Aí ele foi falar, é a minha professora de reforço e tal, né, e aí partiu daí que uma semana depois a gente estava namorando e até hoje a gente está 21 anos. Então, para vocês verem como a comunicação verbal e não verbal, ela comunica, ela fala muito. E aí você falar o nome da pessoa, você aproxima. Então, caríssimo estudante, João, Maria, José, Felipe, Joana, Luciana, Beatriz, Iris, né? Seja você quem seja, procure falar o nome das pessoas, isso aproxima, né? Isso causa uma empatia. Isso aqui foi só uma historinha, só para vocês verem como as coisas acontecem na vida real, né, gente? Bora continuar, que ela tá acabando, tá gostosa, mas tá acabando. Bora lá, dá uma olhada no slide. Olha só, gente. Então, chamar pelo nome, né? Demonstrar confiança, adotar uma postura corporal adequada, utilizar o vocabulário culto, formal, né? Isso tudo ajuda, tá? Fazer gestos discretos com a mão, portar uma pasta ao lado esquerdo do corpo, por exemplo, manter o contato visual, né? Falar com os olhos é encantador, gente, né? Cuidar da aparência física, manter a distância adequada, tudo isso conta. E aí, depois que vocês viram essa aula maravilhosa, essas aulas de educação física são muito tops, né? Eu, modéstia à parte, gosto muito, faço com muito carinho, preparo para vocês. Chegou o nosso momento, gente, de quê? Exercite-se mais, mais e mais. Né? A Prof. Iris, o avatarzinho ali da Prof. Iris já está feliz. E qual a proposta de hoje? O que vocês vão fazer? Vocês vão dramatizar aí no corpo de vocês, né? O corpo vai falar. Vocês vão fazer uma representação corporal de expressões faciais, de gestos, de posturas corporais presentes no seu cotidiano, caríssimo estudante. Você pode escolher aí uma representação da sala de aula, de uma roda de amigos, que você faz em casa, no seu lazer ou no trabalho. Então, você vai trazer aí essa dramatização, tá? Preciso falar, prof? Busca não falar, a gente está dramatizando. Nosso corpo é que vai interpretar, ok? Muito bem. Então, você pode trazer expressões aí de raiva, de descrença, de desgosto, de felicidade, de dúvida, de interesse, de tédio, de se mostrar acolhedor, se mostrar satisfeito. E aí você vai representar isso no seu corpo, com expressões faciais, com gestos, com posturas corporais que estão presentes aí no seu cotidiano. Viu só? Então, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Então, você viu aí que a dinâmica da nossa aula é muito bacana. Então, faz aí, me manda que eu quero ver. Conta uma historinha aí através do teu corpo que eu quero ver, tá? Tchau, tchau. Até daqui a pouco.